Amém. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias junto comigo em Oséias, no capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim então: Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Entretanto, que ninguém venha a contender e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta tropeçará contigo de noite, e eu destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado, Senhor, porque tu estás aqui connosco nesta manhã. Deus, obrigado por tu queres falar aos nossos corações, Deus, e nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ser alimentados pela tua palavra, nós queremos depender de ti, queremos aprender contigo e nós queremos que tu fales ao nosso coração, Senhor. Então nós abrimos o nosso coração nesta manhã e deixamos-te falar connosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu tinha uma outra palavra preparada para hoje. Inclusive, eu já tinha até comentado com os pastores na semana passada. Deus estava a falar algo ao meu coração e que eu queria partilhar hoje. Mas aí Deus diz assim, isso é o que tu queres, mas eu quero outra coisa, então vamos mudar tudo. E esta noite mudou tudo, né? E eu vejo aqui esta história, eu queria frisar muito o último versículo que nós lemos, o versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em outras versões diz, o meu povo está perecendo, está morrendo porque lhe falta conhecimento. E este contexto aqui de Oséias é um contexto problemático. Havia situações muito graves que estavam a acontecer no país naquela altura. Nós vemos assim que Oséias é chamado para trazer uma profecia à nação no momento em que toda a nação estava presa em idolatria, estavam contra as palavras de Deus, contra a vontade de Deus. Tinham problemas com vários pecados que estavam a acumular e esses pecados estavam a destruir a nação. Os próprios sacerdotes estavam-se a corromper no meio de toda esta situação e estavam-se a afastar da vontade de Deus, do propósito para o qual eles tinham sido chamados. Nós vemos que Deus chama Oséias para entregar uma profecia muito dura para o seu povo. E Deus usa a própria vida de Oséias para trazer essa profecia para o povo. Para quem não leu a história de Oséias, eu gostava de vos encorajar a ler o livro de Oséias, porque é um livro muito impressionante. Deus pede a Oséias para se casar com uma mulher prostituta e para tirá-la da vida de prostituição. Ele escolhe uma mulher, casa-se com ela, que era uma prostituta, ela vem, mora com ele, eles têm 3 filhos e, entretanto, a mulher de Oséias volta para a sua antiga vida, volta para a prostituição.
E Deus usa toda esta profecia, tudo isto que está a acontecer, todo este momento na vida do próprio profeta, para trazer uma mensagem ao povo. Através da vida do profeta, a profecia estava a ser trazida para o povo. Porque, na verdade, o povo estava-se a prostituir com vários deuses. O povo estava a adorar vários deuses. O povo estava a fazer coisas erradas que desagradavam a Deus. Assim como a mulher de Oseias estava a fazer também. E era necessário que houvesse um resgatador. Alguém que chegasse e que fosse buscar essa mulher da prostituição novamente para a trazer de volta para casa. Mas não é qualquer homem que consegue fazer isso, né? Se eu fosse meio que obrigado, né, a casar com uma mulher prostituta, ok, ela largou a vida, veio morar comigo. A vida dela mudou a partir desse momento, certo? Mas se eu vejo a minha mulher a voltar para a velha vida e a praticar as velhas práticas que ela tinha antes de se casar comigo, e se eu vejo que ela está numa prostituição, eu não vou ter vontade de ir buscar novamente. É das poucas desculpas, digamos assim, que a Bíblia nos dá para nós nos divorciarmos. É a traição. E mesmo assim, a Bíblia ainda nos faz nós buscarmos o perdão e a reconciliação. Ainda nos ensina a ir atrás, a perdoar. Mas no caso de Gomer, que era a esposa de Oseias, ela fazia isso frequentemente, ao ponto de Oseias ter que ir pagar um resgate para ela conseguir sair de uma casa de prostituição. Porque ela foi comprada por outras pessoas para se prostituir dentro de um prostíbulo, dentro de uma casa de meninas, para nós portugueses. E Oseias, em todo o seu amor, todo o seu coração dedicado, vai lá e pega nela e traz, paga a fiança, resgata-a de lá da casa e traz para casa. Isso mostra-nos o quanto Deus tem um amor gigantesco pelo seu povo, ao ponto de nós continuamos vezes sem conta a errar e a pecar, e mesmo assim Ele nos perdoa e nos quer resgatar e nos quer restituir, e Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar um alto preço de fiança, de resgate, para nós podermos estar com Ele. Então nós vemos aqui o amor de Deus revelado aqui nesta história de Oseias. Só que a nação continuou a errar, continuou a pecar. E é nesse contexto que é usado este versículo. O meu povo está a ser destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, conhecimento de quem Deus é, daquilo que Deus tem para proporcionar, para oferecer, conhecimento da pessoa de Deus, da santidade de Deus, conhecimento das práticas que a palavra nos quer ensinar. Então, na verdade, falta um conhecimento global de tudo aquilo que Deus preparou. Deus preparou a humanidade para algo. Deus tem um plano para todos nós, Deus tem um plano para a nossa vida. Então, Ele quer executar esse plano na nossa vida. Só que nós estamos a perecer, estamos a morrer, porque nós não procuramos conhecer Deus, conhecer os planos de Deus, conhecer os propósitos de Deus, conhecer a verdade de Deus. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14, nós vemos uma profecia que está inserida no meio de um contexto pior ainda do que aquele que Oseias estava a viver. Mas nós lemos um versículo aqui que nos traz um pouco de esperança. Abacuque 2,14 diz assim: pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Algumas versões estão ao contrário, tá? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, aquilo que falta em Oseias, que é conhecimento, aqui em Abacuque, Deus está-nos a trazer uma esperança. Está-nos a trazer uma profecia de que algum conhecimento extraordinário irá ser trazido até à humanidade.
o conhecimento da glória do Senhor, que encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Mas vocês, olhando para toda a terra como nós vemos hoje, acham que esta profecia já está cumprida? Não, nós ainda estamos a viver no tempo do povo estar a perecer por falta de conhecimento. Porque há muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade da palavra de Deus. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a profundidade de todos os propósitos de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas que estão a morrer sem conhecerem sequer a palavra que nos foi deixada, a Bíblia. Quantos cristãos hoje em dia não leem a Bíblia no seu dia a dia? Como é que querem adquirir conhecimento se não estão a buscar na fonte de todo o conhecimento que é a palavra de Deus? Então nós vivemos o tempo em que nós acreditamos nesta promessa de que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Mas neste momento ainda não existe esse conhecimento. Lá em Isaías, no capítulo 6, nós vemos um versículo muito idêntico a este. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: Agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: Vai e diz a este povo: Ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e não se convertam, nem sejam curados. Até aqui. Então nós vemos o contexto destes 3 textos que nós lemos, tanto em Oséias, quanto de Abacuque, quanto de Isaías. É um contexto em que as pessoas estavam a perecer por falta de conhecimento, falta de comunhão com Deus, falta de conhecer o seu propósito de vida com Deus, falta de buscar a Deus, falta de ter intimidade com Deus. Em todos eles estamos a premeditar de certa forma que irá existir um castigo, algo que irá acontecer. Em Oséias nós lemos depois, passado um tempo, nos capítulos mais à frente, que é declarado que a Síria iria conquistar o povo de Israel. Ou seja, eles iriam acabar por ser deportados do seu próprio país para poderem ser levados para a Síria, para Nínive, onde seriam escravos, e deixariam de ter acesso ao seu próprio país. O povo tinha conquistado tantas coisas, tinha chegado a tantos lugares, tinha feito tantos feitos grandiosos, tinha visto tantos milagres e maravilhas de Deus, agora estava a ser conquistado por um povo estrangeiro e estava a ser levado para fora do seu próprio país. Porquê? Porque tinham pecado, iniquidade, e porque faltava-lhes o conhecimento da glória de Deus. Faltava-lhes o conhecimento de tudo aquilo que Deus tinha preparado para as suas vidas. Conhecer, ter conhecimento de Deus, falta muitas vezes nos dias de hoje também. Nós olhamos para o povo de Israel e nós dizemos: ai, que raiva que me dá dessa gente. Sempre a errar, sempre a fazer coisas feias, sempre a desagradar a Deus, sempre a ir contra aquilo que Deus dizia. Mas olha para nós hoje. Olha para o nosso dia a dia.
Com a boca nós falamos e confessamos que nós queremos Deus e que nós queremos seguir a vontade dele. Domingo após domingo nós vimos aqui, são feitos apelos à frente, pessoas vêm à frente, dizem que a vida vai mudar, tudo vai ser diferente a partir daquele dia, mas depois chega na segunda, terça, quarta, quinta já escorregou, sexta já descambou, sábado já está e domingo vem recarregar novamente as baterias. É uma vida constante, né? De vai e volta, faz coisa certa, muda para a coisa errada, faz coisa errada, tenta acertar a seguir. É falta de conhecimento daquilo que Deus tem para nós, porque se nós tivéssemos conhecimento a um ponto tão profundo sobre as coisas que Deus tem preparadas para a nossa vida, nós aceitávamos aquilo que Deus tinha para nós e nós viveríamos apenas isso. E abríamos mão de tudo o resto, porque saber o que Deus tem para nós e executar o que Deus tem para nós seria tão suficiente para nos deixar felizes e realizados durante toda a nossa vida. Mas nós continuamos a buscar noutros lugares, noutras coisas, nos prazeres deste mundo, nos prazeres da carne, nas coisas que o diabo tem para nos oferecer, que os outros têm para nos dar, e nós acabamos por entrar sempre neste ciclo vicioso. Olhamos para aquele povo e dizemos assim: faltava-lhes conhecimento, estavam a morrer porque faltava conhecimento. Mas quando nós olhamos para nós ao espelho, será que nós dizemos: eu tenho conhecimento verdadeiro da palavra de Deus? Eu tenho conhecimento verdadeiro das coisas que eu devo aplicar à minha vida? Aqui Isaías ainda piora a situação porque é uma visão, né? Então Isaías estava a ter essa visão. Que ele diz mesmo no versículo 3, clamavam uns aos outros, os serafins clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os anjos já estavam a declarar que toda a terra estava cheia da glória de Deus, mas depois Isaías olha para a sua volta e pensa assim: mas onde é que isso está na realidade? Eu estou a ver isso nesta visão, mas e na realidade, onde é que essa glória está a invadir a terra? Aí nós temos visões sobre a glória de Deus, sobre a terra estar cheia. Nós lemos o Apocalipse e nós vemos o quanto Deus faz novos céus e nova terra. Nós habitamos aqui depois como igreja vitoriosa. Mas isso é lá no futuro. No nosso presente ainda está longe disso acontecer, não é? Ainda demora muito para a terra estar cheia da glória, do conhecimento da glória de Deus. O povo perece ou morre por falta de conhecimento. Nós precisamos de conhecer mais de Deus. Nós precisamos de aprofundar o nosso coração em Deus. Mas Jesus traz-nos a resposta. Jesus é a resposta e Ele sempre completa com a resposta correta a todas as coisas. Os ensinamentos dele eram fantásticos. E nós precisamos de olhar cada vez mais para o Evangelho e entender a mensagem genuína daquilo que Deus nos estava a trazer. João capítulo 8, versículo 32. Tenho a certeza que muitos de vocês conhecem este versículo. Que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós queremos ser livres, se nós queremos viver uma vida de liberdade, nós temos de conhecer a verdade. A mentira precisa de ser dissipada e a verdade precisa de estar presente na nossa vida e no nosso coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade é uma pessoa livre. Mas muitas pessoas continuam a ser presas e a perecer e a caminhar por um caminho de destruição porque elas não conhecem a verdade. Vocês lembram-se do primeiro versículo que lemos, certo? O meu povo, o primeiro que foi focado. O meu povo perece por falta de conhecimento. E o que é que Jesus nos responde? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A verdade vos libertará das trevas, da morte. A verdade vos libertará de uma vida triste, mesquinha. A verdade vos libertará de toda a tristeza e amargura que vocês podem vir a sentir. A verdade vos libertará dessa vida de sequidão, de prisão emocional, de tudo aquilo que vocês estão a viver. É a verdade que vos libertará. Quando nós não conhecemos a verdade por trás de algo, nós não sabemos o que é que está realmente a acontecer. Nós, quando vemos um incêndio em algum lugar, nós vemos um incêndio, mas nós não sabemos qual foi a origem. Nós podemos procurar tentar saber os motivos, podemos cogitar, foi alguém, mandou uma beata para o chão ali e tal, no momento que estava a fumar o seu cigarro, mandou a beata e ateou um incêndio, mas é uma cogitação. Nós não conhecemos a verdade por trás daquele incêndio. O que é que causou aquele incêndio? Quando nós vemos alguém a ser uma pessoa rude, uma pessoa amarga, uma pessoa traumatizada, cheia de coisas erradas na sua vida, nós olhamos para ela e nós pensamos, mas que pessoa ruim. Mas nós não sabemos o que é que está por trás, qual é a origem que está por trás disso. O que é que originou aquela pessoa ser daquela forma? Quando nós conhecemos a verdade, aí nós vemos de forma livre, nós conseguimos entender as coisas, conseguimos entender os motivos, conseguimos entender o porquê das coisas e podemos então aí tratar do problema que está por trás daquela pessoa. Quantas pessoas que vêm falar connosco e que nos dizem eu tenho feridas emocionais muito graves, eu tenho coisas na minha vida que eu não consigo romper. Graças a Deus nós tivemos aqui na semana passada um momento tão precioso, tão especial, de cura emocional, de perdão e de viver o luto e de tantas coisas que foram ministradas aqui através do Teatro da Companhia Nissi. Mas continuam a haver muitas pessoas que carregam pesos, carregam culpas, carregam problemas, carregam pecados que têm origem em alguma coisa, porque toda a maldição tem uma origem em algo. Toda a culpa tem uma origem em algo. Ninguém sente-se culpado só porque sim. Tem de haver um motivo, um início, um começo. Nós precisamos conhecer qual é esse motivo para podermos tratar. Se hoje tal pessoa está a cometer tal pecado, é porque algum dia ela deu alguma entrada, alguma brecha em algum momento da sua vida para que aquele pecado entrasse na sua vida. O pecado não chega a um caso assim muito visível se ele não teve um começo em alguma coisa pequena primeiro. Porque todos nós temos dentro de nós uma essência pecaminosa, mas também temos uma essência santa, que está em batalha constante. Nós temos em nós o Espírito Santo que nos está a tentar convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas nós temos, por outro lado, Satanás e os seus demónios a tentarem nos convencer a fazer coisas erradas. Mas nós só servimos a um Senhor, não podemos servir a dois. Então ou nós damos ouvidos a um ou nós damos ouvidos a outro, ou nós seguimos a direção de um ou nós seguimos a direção do outro. Então se existem coisas por resolver, pecados não tratados, iniquidades na nossa vida, coisas que precisam de ser resolvidas, tudo isso teve uma origem. E é essa origem que precisa de ser conhecida. Essa é a verdade daquele ponto que precisa de ser tratado. Conhecer é um princípio muito valioso. É um princípio-chave muito valioso. Ter conhecimento. Há um ditado que diz que o saber nunca ocupa lugar, né? O conhecer nunca ocupa lugar. Nós vamos conhecer mais, vamos aprender mais, vamos saber mais a cada dia. Todos os dias nós aprendemos mais alguma coisinha. Todos os dias nós alcançamos mais conhecimento. E com Deus é exatamente da mesma forma. Nós estamos sempre a aprender a conhecer mais e a continuar a conhecer.
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É aquilo que a palavra nos ensina. Então nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Nós precisamos de buscar conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Temer ao Senhor. Há uma polémica grande lá no Brasil por causa desta frase de temer o Senhor, porque uma artista do mundo secular aí falou: eu não vou temer ao Senhor porque eu não tenho que ter medo de Deus. Deus é bom, então eu não vou ter medo dele. Isso gerou uma polêmica e está não sei se vocês têm acompanhado essa história ou não, mas está fala para cá, fala para lá, de uma artista muito famosa do mundo, né? Que falou sobre isso, assim, publicamente. Para quem não sabe, é a Anitta, ok? Então ela deu uma frase que ela fez numa gravação qualquer. Ela disse: eu não tenho que ter medo de Deus porque Deus não é mau, Deus é bom. Se eu disser que tenho medo de Deus, eu estou a errar e não sei o quê. E levantaram-se um monte de pessoas para combater e para falar que ela estava a distorcer a Bíblia completamente, porque a Bíblia não fala para ter medo de Deus, mas sim ter temor, né? E se nós formos ver no dicionário o que é ter temor, temor é respeito, é reverência. É nós não falarmos mal da pessoa porque nós tememos aquela pessoa, temos um respeito por aquela pessoa. Então ela distorceu isso tudo e agora está essa polémica toda. Já dizem que ela está a ser castigada, que agora apareceu-lhe uma doença grave e que ela está a pagar por causa dessa doença grave, por causa daquilo que ela falou. Então, pronto, polémicas à parte. A verdade é que nós precisamos de ter temor do Senhor e conhecimento. Temer ao Senhor é nós respeitarmos, reverenciarmos o nosso Senhor, o nosso Deus. É nós termos o nosso coração deleitado na sua vontade. É nós respeitarmos o seu querer, os seus desejos para a nossa vida. Mas a Bíblia acrescenta aqui, temor do Senhor. Eu perdi o versículo. O 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. O conhecimento do santo é prudência, segundo a versão ARA. Então, quando nós conhecemos mais de Deus, nós nos tornamos pessoas mais entendedoras, mais prudentes. Nós começamos a ter o nosso coração mais voltado para a vontade de Deus para a nossa vida, e isso nos transforma, isso nos muda. Lá em João 14, no versículo 6, Jesus nos diz assim: Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós formos pegar em todos estes versículos que nós lemos aqui, lá o versículo de Oseias: o povo perece por falta de conhecimento. O versículo de Abacuque, que diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Isaías 6, versículo 3, que diz que toda a terra está cheia do conhecimento da glória do Senhor. João 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora nós arrematamos tudo isto com João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. Em Jesus está toda a verdade. Em Jesus está toda a base de tudo aquilo que nós precisamos de conhecer. Em Jesus está toda a base de tudo aquilo que nós precisamos de viver. Se nós vivemos segundo a vontade do Senhor Jesus, nós vivemos uma vida de verdade. Nós vivemos uma vida segundo todos os propósitos que Deus tem para nós. Nós deixamos de viver uma vida à toa, uma vida voltados contra o Senhor, perecendo dia após dia, sendo magoados pelas nossas próprias atitudes e pelas nossas próprias decisões, e nós começamos a viver uma vida correta, uma vida que nos leva mais além.
A liberdade vem de conhecer Jesus, a sua essência, a essência de Jesus. A sua proposta, a proposta que Jesus nos veio trazer. Essa é a verdade. A sua obra, aquilo que Jesus fez aqui na terra, os seus feitos, todas as coisas que Ele nos ensinou. O que Jesus fez por nós, a cruz, aquela cruz que foi o lugar onde Jesus consumou toda a obra necessária para que nós pudéssemos ter a vida eterna, ter a salvação da nossa alma e nós pudéssemos prosseguir. Tudo isso foi conquistado ali na cruz. E o que nós precisamos de guardar nele, no nosso coração em Jesus. Guardar daquilo que Ele nos ensinou. Nós precisamos de pensar, olha, Jesus me ensinou que eu devo fazer as coisas de tal forma, então é dessa forma que eu preciso fazer. Tudo está já escrito para a nossa vida. Tudo já está deixado na palavra do Senhor. Tudo o que nós precisamos para o nosso dia a dia, toda a verdade que nós precisamos de viver na nossa vida já está na palavra de Deus. Todos os ensinamentos para que nós mudemos as nossas práticas, para que nós mudemos o nosso dia a dia, já estão na palavra de Deus. Então nós precisamos de viver esta palavra. Nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós precisamos de buscar mais dessa palavra. Nós precisamos de buscar a verdade em Jesus. A verdade está nesta palavra, a verdade está em Jesus, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, são tantas mentiras que estão a ser apregoadas, tantas coisas erradas, tantos ensinamentos demoníacos que estão a entrar no mundo hoje em dia, que estão a atingir os nossos jovens, as nossas crianças. Cada vez mais, nos desenhos animados, nós vemos desenhos animados de morte, de destruição, com coisas erradas. Quantas palavras maléficas. Nós lá em casa evitamos ao máximo que o Gustavo tenha contacto com outros desenhos animados. Normalmente nós sempre procuramos aqueles mais da igreja mesmo, os Três Palavrinhas, essas coisas assim, passa publicidade. Porque nós não queremos que ele se esteja a alimentar de coisas que podem trazer má influência sobre a vida dele. Nós sabemos depois ele lá de ir para a escola e graças a Deus que ele agora está numa creche onde passam quase as mesmas músicas que nós passamos em casa. Mas há de haver um momento em que ele vai para a escola e vai trazer aquelas músicas, como já ouvi tantos testemunhos de tantos pais que dizem que os filhos chegaram a casa a dançar aquelas musiquinhas, até da Anitta, né? Que nós já falámos sobre ela hoje, e que ficam com aquelas dancinhas, aquelas coisas todas e não sei o quê. Nós sabemos que nós não conseguimos privá-los de tudo, como é lógico. Mas nós temos um ensinamento a dar. Nós temos um papel a fazer na nossa casa. Nós precisamos de fazer com que os nossos filhos conheçam a verdade. Já desde pequeninos. Nós investimos nas nossas aulas aqui para as crianças. Nós investimos para que cada vez haja mais pessoas a ministrar essas aulas para as crianças. Porque nós não acreditamos que as crianças são a igreja do futuro. Nós acreditamos que elas já são igreja hoje. Elas já estão hoje a construir toda a sua personalidade, temperamento, caráter, todas as informações já estão a ser consumidas pelas crianças à medida que elas estão a crescer. Então elas são a nossa igreja de hoje já. Há muitas crianças a pregar a verdade para outros colegas e até para os seus pais, para os seus familiares, para os seus parentes. Vocês sabem que a minha sogra, ela não frequenta a nossa igreja, ela é católica, praticante, e nós estamos sempre à procura de que ela conheça a verdade, de alguma forma. Nós sempre procuramos insistir para ela estar connosco nos eventos, para vir. Às vezes nós dizemos para ela vir cuidar do Gustavo também, assim é uma boa forma, né? Mas nós vemos que a influência do Gustavo na vida dela agora já está a ser mais forte ainda.
Lá em casa, ele, como está habituado a ver os desenhos das 3 palavrinhas, são aqueles desenhos que ele quer ver, normalmente. Então a minha sogra, quando está com ele, tem que ver aqueles vídeos também. E às vezes nós damos por ele já a cantar as musiquinhas das 3 palavrinhas, né? E nós vemos, aquelas músicas fizeram parte da minha infância. Eu ouvi a maior parte delas quando eu era pequeno. E eu cresci a ouvir aquelas músicas e hoje, quando eu vejo o meu filho a ouvi-las também, numa versão bem mais atualizada, eu fico feliz, porque é a verdade que está a ser pregada às crianças, mas ela está a atingir outras pessoas também. O Gustavo já está a ser instrumento de bênção para a avó dele. Graças a Deus, a outra avó dele é crente, está feliz, está bem aqui conosco, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, há alguns aninhos. Mas nós queremos que a minha sogra também tenha essa experiência com Deus, que ela possa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ela possa permitir que Jesus entre no seu coração a 100%. E isso se transforme numa verdade para ela viver na vida dela. E nós vemos que o Gustavo já está a fazer o seu papel com a avó, ok? Então nós ficamos felizes de ver ele ser igreja já hoje. Eu nem sei porque que eu entrei neste tema das crianças, mas pronto. Continuando. Então esta verdade que nós conhecemos em Jesus, quando nós conhecemos Jesus, esta verdade que nós só conseguimos encontrar nele, ela precisa de ser apregoada. Ela precisa de ser levada. Mas não há como nós levarmos a verdade para outra pessoa quando nós não vivemos essa verdade. É tão triste, não é? Quando nós vemos que uma pessoa está a pregar da boca para fora, mas o seu testemunho não está a condizer com nada daquilo que ela prega. Falam, mas não os vejo a fazer nada. Né? Tantas vezes nós vemos pessoas que pregam da boca para fora, falam alguma coisa da boca para fora, mas elas não vivem isso com a sua vida. Pregam salvação, pregam cura, pregam restauração, mas não vivem essa cura, essa restauração. Pregam mudança de vida, mas não vivem essa mudança de vida. A verdade precisa de entrar no nosso coração primeiro. E depois ela pode e deve ser levada até às outras pessoas. Porque as pessoas olham para nós primeiro. E nós as encaminhamos a olhar para Cristo. É raríssima a pessoa que vai diretamente para Cristo. As pessoas costumam se converter a nós primeiro. E depois aí nós encaminhamos as pessoas para serem convertidas a Cristo. Então elas precisam de ver a verdade em nós. Para depois nós mostrarmos que a verdade que está em nós, na verdade, é Cristo. A verdade que está a habitar no nosso coração e que faz parte da nossa vida é Cristo em nós. Porque se nós formos olhar para o nosso passado, para a nossa vida antes de Cristo, vamos confessar que era pouca verdade. Não é? A nossa vida antes de Cristo era carregada de mentira, de incertezas, carregada de pecados, de vícios, de uma vida desregrada. E foi a verdade que veio até nós, Jesus apresentado a nós. Conhecemos a verdade, tivemos conhecimento sobre a verdade e a verdade nos libertou. A verdade de Jesus nos trouxe essa liberdade. E hoje nós somos novas criaturas, somos pessoas diferentes, temos atitudes diferentes, temos maneira de ser diferente, porque nós conhecemos já a verdade. E hoje que nós praticamos a verdade, nós podemos levar outros a praticar a verdade também. Nós podemos apregoar. A verdade precisa de ser pregada, o verdadeiro evangelho, a mensagem de arrependimento precisa de ser pregada, mas não há como nós pregarmos arrependimento para outras pessoas se nós não estivermos a viver esse arrependimento. Eu queria entrar num outro ponto aqui, que eu acho muito pertinente, que é este de pregar
a verdade. Nós estávamos a falar sobre pregar a verdade no sentido de pregar Jesus, certo? Mas eu acho que neste tema de a verdade, falar a verdade, conhecer a verdade, levar a verdade, nós precisamos de entender que nem tudo o que nós ouvimos é verdade e que nem tudo o que está a ser pregado por aí é verdade e que cada vez mais é necessário que a verdade faça parte dos púlpitos das nossas igrejas, dos nossos grupos de vida. Nós precisamos de pregar a palavra como ela é, não uma parte dela, não os versículos que nos dão mais jeito, não uma distorção da palavra para levar a pessoa a algum intuito, não um buscar artimanhas na palavra para ensinar o que nós queremos ensinar, ou não coisas como nós vemos agora de pessoas a pregar aquilo que acham que as pessoas gostam de ouvir. Não é assim que pode funcionar ou que deve funcionar. A igreja foi chamada por Deus para pregar a verdade. E a verdade da palavra, o verdadeiro evangelho, é a mensagem de arrependimento. É a mensagem de que todos são pecadores, mas precisam de se arrepender e mudar de vida. Lá em Atos 20, a partir do versículo 18, diz assim: Quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então, aqui nós vemos que Paulo está a mostrar ao povo que ele sempre procurou ensinar a verdade e que essa verdade era o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, versículo 22, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Isto são palavras de Paulo. Então, se o Evangelho de hoje em dia te prega que tu não vais sofrer, que não vais passar por dificuldades, que não vais ter problemas na vida, é um Evangelho mentiroso. Se há alguma pregação que tu ouves, tu vais viver na tranquilidade, sem nunca passar nenhum problema na tua vida, que vai ser tudo rosas e que vai ser tudo uma alegria, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, certeza absoluta. Porque se nem o próprio Jesus foi poupado do sofrimento, quem somos nós para ser? O próprio apóstolo Paulo não foi poupado do sofrimento, que foi um dos maiores apóstolos que pisou a face da terra. E ele próprio nos diz aqui: o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Então ele sabe que vai enfrentar tribulações e prisões. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então o mais importante na vida de Paulo era isto mesmo, era ele conseguir cumprir o ministério para o qual ele foi chamado, era ele levar essa verdade, era viver a verdade e levar a verdade para outras pessoas. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Ou seja, eu estou livre, eu estou tranquilo, eu não tenho problema nenhum, eu consigo dormir descansado, porque eu sei que fiz aquilo que eu deveria fazer, que era vos pregar a verdade.
É isso basicamente que Paulo nos está a querer dizer aqui. Eu tenho a certeza absoluta que vocês não me vão ver mais, mas eu tenho a minha consciência tranquila, porque a verdade vocês ouviram da minha boca. Pregar a verdade, levar a verdade às pessoas. 24. E diz assim: agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus... já li isto. 28. Portanto, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui, Paulo estava a falar para os bispos das igrejas de Éfeso. Ele não conseguiu ir a Éfeso nesta viagem, estava a ir para Jerusalém e não lhe dava jeito ir a Éfeso, então ele chamou os presbíteros e os bispos para irem até onde ele estava para poder-lhes transmitir esta mensagem. E ele está-lhes a dizer exatamente isso. Tende cuidado de vós mesmos. Ou seja, traduzindo, tende cuidado de manterem no vosso coração a verdade. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou seja, levem a verdade para todo o rebanho. Levem aquilo que está na palavra, o ensinamento da palavra para todo o rebanho. Para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Ou, na versão, para arrastar os discípulos atrás deles. Para levar mais pessoas atrás deles. Então nós sabemos que muitos falsos profetas se levantarão, muitos falsos ensinadores se levantarão, muitos falsos mestres se levantarão para levarem pessoas com eles. Por isso é que cada vez mais precisa de ser pregada a verdade. Cada vez mais nós precisamos de entender a verdade na palavra. Quando vocês ouvem alguém ministrar a palavra, seja eu, seja outra pessoa qualquer, vocês têm todo o dever de ir confirmar aquilo que está a ser pregado. Porque nós que estamos aqui em cima falhamos também, nós também somos seres humanos, nós também temos opinião e muitas das vezes nós temos uma tendência a dar a nossa opinião. Todos nós. Mas vocês precisam de confrontar aquilo que está a ser ministrado com a verdade, que é a palavra de Deus. Porque se alguma coisa for pregada aqui que não esteja na palavra de Deus, não é de Deus para a vossa vida. A verdade precisa de ser pregada nos nossos púlpitos. Aqui é um lugar onde a palavra precisa de ser pregada na sua verdade, na sua verdadeira essência. Jesus precisa de ser ensinado como ele é, como ele deve ser ministrado ao povo. E não como os homens acham que deve ser, não como a igreja quer receber. Eu gostava muitas das vezes de chegar aqui, a pregação que eu mais gosto de pregar, as coisas que eu mais gosto de falar, é sobre o amor e a graça de Deus pela nossa vida. Eu, por mim, se fosse para eu, João Pedro, escolher todos os domingos o que é que eu iria pregar, vocês iam ouvir todos os domingos pregar sobre a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a paz que excede todo o entendimento, porque é o que eu gosto de pregar. Só que não é isso que Deus tem apenas para trazer à sua igreja. Deus tem exortação para trazer, Deus tem consolo, tem alívio, tem verdades para serem ministradas, tem algumas cajadadas que precisam de ser dadas de vez em quando. Nós lemos ali os primeiros textos que nós lemos, profetas levantados por Deus especificamente para levarem mensagens terríveis ao povo. Vocês estão a ser destruídos, acordem, vocês estão a ir para o lugar errado e isso vai acabar com a vossa vida. Porquê? Falta-vos o conhecimento da verdade. Porque se vocês conhecessem a verdade, vocês seriam um povo livre. Mas vocês vão ser aprisionados por outros povos, exatamente porquê? Porque vocês não conhecem a verdade. E quem não conhece a verdade não consegue ser livre. Quem não conhece a obra redentora de Cristo não consegue ser livre. Tu podes olhar para pessoas e ver pessoas a prosperarem nos seus caminhos sem conhecerem a Cristo, pessoas a serem ricas, a serem bem-sucedidas, mas há de haver algum momento na sua vida em que elas vão entender que a sua vida está limitada por alguma coisa, porque elas não têm Deus.
Elas não conhecem a verdade. Elas não são livres. Muitas delas, todas as noites, passam por insónias, dificuldades em descansar, não conseguem pregar olho, não conseguem viver como deve ser, vivem depressões, vivem esgotamentos, vivem problemas no seu físico, na sua alma, no seu coração e principalmente no seu espírito. Porque elas não conhecem a verdade. Podem ser bem-sucedidas durante um tempo aqui na Terra, mas há de haver um momento em que elas vão encontrar a tristeza, vão encontrar a desilusão e vão entender que tudo aquilo que elas têm é muito pouco em relação àquilo que elas precisavam de ter para serem felizes e para serem completas. Porque só quem conhece a verdade é que é verdadeiramente livre. Só quem conhece Jesus é que é verdadeiramente livre. A verdade está em Jesus. Ele é a verdade. Então, voltando para João 8, nós estávamos a ler, lemos o versículo 32. Mas eu quero expandir um pouco mais este texto e vou terminar por aqui. A partir do versículo 31. João 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se permanecerem na palavra que Jesus estava a ensinar, em tudo aquilo que Jesus estava a trazer para eles seriam verdadeiros discípulos e eles seriam pessoas que conheceriam a verdade, e a verdade os libertaria. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, porque dizeis sereis livres. Acho que eles esqueceram, né? Que foram escravos no Egito, escravos na Assíria, escravos na Babilónia, e estão a dizer que nunca foram escravos de ninguém por serem filhos de Abraão, né? É como nós muitas das vezes dizemos: nunca fui escravo de ninguém, eu nunca fui preso a nada. Mas se calhar já foste preso a tantas coisas, tantos vícios na tua vida, até chocolate, gente. Porque tem gente que não consegue passar um dia sem comer chocolate. Isso é uma prisão na tua vida. Né? Café, mesma coisa. Tantos outros vícios. Que foi, Kézia? Tantos outros vícios que nós vivemos na nossa vida e nós dizemos: nós somos livres, nós não temos problema nenhum. Que todo o nosso vício fosse água. Bebam água. Porque e nunca fomos escravos de ninguém, porque que dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só seremos verdadeiramente livres quando Jesus nos libertar. Até lá, nós em casa somos simplesmente escravos. Era sobre isto que eu estava a falar, em relação a todos aqueles que não conhecem Jesus, que não têm Jesus no seu coração, que acham que vivem uma liberdade, acham que vivem uma vida tranquila, mas na verdade eles são escravos de alguma coisa, nem que seja do pecado, nem que seja, entre aspas. Mas quando conhecerem Jesus, serão verdadeiramente livres. O escravo não permanece para sempre na casa. O escravo é temporário. O escravo não está sempre dentro de casa. O escravo está a trabalhar. Está a fazer outras coisas. Está preso a viver em prisão por causa do seu trabalho. Quantas pessoas nós não vemos escravizadas pelo trabalho, escravizadas por tantas outras coisas na sua vida, que não vivem uma vida livre. Mas o filho, aquele que é filho, aquele que realmente já foi transformado, já foi liberto, já vive uma vida nova, esse sim permanece. Permanece ali em casa, na casa do Pai para sempre. Versículo 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante do meu Pai, e vós fazeis o que também ouvistes do vosso Pai. E eles responderam: o nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão. Toma.
Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram: não somos filhos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E Jesus responde: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Toma outra vez. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. O vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quando tu te deixas levar por mentiras, tu estás-te a deixar levar por Satanás. Quando tu mentes, tu estás a trocar o teu pai. Nós, humanamente, não podemos trocar o nosso pai, certo? Nós não podemos escolher ser filhos de outra pessoa. Nós podemos ser adotados por outra pessoa, mas nós não podemos, em algum momento, decidir: afinal, eu já não quero mais ser adotado por esta pessoa, eu vou mudar para outra pessoa. Mas espiritualmente, nós assumimos a nossa filiação como filhos de Deus ou como filhos de Satanás. Nós obedecemos a Deus ou obedecemos ao diabo. Se a tua vida é uma vida de verdade, é uma vida que está baseada na vontade e na palavra de Deus. Mas se a tua vida é uma vida de mentira, é uma vida alicerçada no pai da mentira, que é Satanás. Lá em casa, quando nós brincamos um com o outro, eu e a Catarina, quando nós estamos naquelas brincadeiras assim, e depois dizemos alguma coisa assim que não é bem verdade, só para brincar, né? Nós não mentimos um ao outro, mas nós às vezes dizemos alguma coisa assim na brincadeira um com o outro. E sempre viramos um para o outro e diz assim: olha quem é o pai da mentira? É sempre, a nossa brincadeira é sempre essa. Quando nós vemos que o outro está a dizer alguma coisa assim na brincadeira a mentir, nós dizemos sempre: quem é o pai da mentira? Acaba logo a brincadeira ali. Porque nós os dois já nos apercebemos bem, né? Não dá para viver uma vida de mentira. Não dá para nós praticarmos a mentira na nossa vida. Porque a mentira é obra de Satanás. A verdade foi Deus que nos deixou. Mas Satanás é aquele que dia após dia tenta nos criar mentiras no nosso coração, na nossa mente para descer ao nosso coração. Ele sempre trabalha ali com mentiras. Vocês veem desde o princípio que ele sempre foi mentiroso. Sempre se fez passar por aquilo que ele não é. Ele sempre quis viver uma vida que não era a dele. Sempre quis ter um poder acima daquilo que ele poderia ter. Sempre quis causar práticas que levem à mentira, à corrupção, a coisas erradas. Então, o pai da mentira é Satanás. Tu não podes servir a dois senhores. Ou serves a Deus, ou serves a Satanás. Então precisas de escolher. Precisamos de viver a verdade, pregar a verdade. E essa verdade é que nos libertará e libertará as pessoas à nossa volta. A verdade está em Jesus. E é Ele que precisa de ser sempre presente no nosso coração, na nossa vida. Se tens dúvida do que é que tu deves fazer, vai à palavra. Vocês sabem que Satanás conhece este livro muito melhor do que qualquer um de nós. Podes ser o maior teólogo que existe à face da Terra. Satanás já tem mais de 6.000 anos a estudar aquilo que está aqui. Se tu chegares aos 100, és um privilegiado hoje em dia, com aquilo que a gente come. Então ele está muito à frente de ti a nível de cursos de teologia. Ele conhece muito bem esta palavra. Só que se tu não buscares o conhecimento da palavra, vais ser facilmente derrotado por ele. Se não buscares um conhecimento da palavra de Deus no teu dia a dia, se não te alimentares dessa palavra, eu sei que é algo que sempre
tenta sair do nosso dia a dia. O diabo sempre vai tentar que tu não conheças a palavra, porque a palavra vai te levar a conhecer a verdade. E ele não quer que tu conheças a verdade. Então tu podes ler, sei lá quantos livros, quantas revistas por dia. Quando tu pegares na Bíblia, tu sempre vais ter sono. É uma realidade, mas contraria ao sono. Às vezes eu estou lá em casa a ler a Bíblia, a cabecear já na Bíblia, eu levanto, eu também faço isso muitas vezes. Estou sentado lá, quando eu dou por mim já estou assim. Estava a ver o Facebook ou o Instagram, estava tranquilo. Quando peguei na Bíblia para ler, aí eu levanto-me e começo a andar de um lado para o outro a ler a Bíblia, porque assim eu não adormeço. Experimenta sentar-te na janela no terceiro andar, ou no quarto, que é o meu. Experimenta sentar-te na janela no quarto andar a ler a Bíblia a ver se tu dormes. Não dormes, então arranja a tua estratégia. Se vira. Mas não deixes de te alimentar da verdade. Não deixes de buscar na verdade. Não deixes de consumir aquilo que realmente vai trazer vitória à tua vida. Tu podes estar o dia inteiro agarrado ao telemóvel a fazer tudo e mais alguma coisa com o telemóvel. Se tu tirares um tempo para ler a Bíblia, mesmo que seja no teu telemóvel, tu vais ver a quantidade de notificações que vão chegar, a quantidade de gente que não te falava há 5 séculos e meio e que de repente aparece na tua vida para te falar. Tudo vai tentar te fazer sair do teu momento de conhecimento da palavra, de conhecimento de Jesus. Sempre. Não é só contigo. Todos nós passamos pelo mesmo problema, pelo mesmo mal. Às vezes até as distrações da própria igreja nos tiram tempo de nós estarmos com Deus. Quantas vezes eu penso assim, eu falo com a Catarina, poxa, eu estou tão absorvido com as coisas da igreja, porque não é só aqui MCI Lisboa, tenho todas as outras MCIs para dar suporte, isso tudo. Então assim, às vezes estou tão absorvido com as coisas de Deus e fico pouco tempo absorvido com o próprio Deus. E eu falo com ela, não pode ser assim, eu tenho que passar muito tempo com Ele para que as coisas dele façam sentido na minha vida. Nós somos seres, não somos fazeres. Não é o facto de nós fazermos para Deus que faz com que nós sejamos alguma coisa para Ele. Nós precisamos de conhecê-lo mais, ter tempo com Ele, relacionamento. Nós não conseguimos estreitar um relacionamento com pessoa alguma se nós não passarmos tempo com ela. Se um marido e uma esposa não têm tempo de qualidade um com o outro, o casamento vai terminar em algum momento. Porque não existe isso de nós termos um relacionamento com alguém sem termos tempo de qualidade com aquela pessoa, sem estarmos com aquela pessoa. Se tu não estiveres com Deus frequentemente e com tempo de qualidade com Ele, o teu conhecimento sobre a verdade vai começar a diminuir, vai começar a arrefecer. Aqueles versículos que estavam na ponta da tua língua, que tu já sabias de cor e salteado, isso tudo, de repente alguém te vem fazer alguma pergunta e tu pensas assim, onde é que aquilo está mesmo? Como é que diz aquele versículo? Aí já estás, 1000 cairão ao teu lado, 10 milhões à tua direita, mas o diabo não será atingido. Eu não sei se vocês já alguma vez a orar, naquele momento de maior sono, disseram, Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu já fiz isso, ok? Deus, eu te abençoo em nome de... Senhor, não, pera. Isso acontece, mas... Nós precisamos de ter tempo de qualidade, nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos de buscar a verdade, nós precisamos nos alimentar da verdade, nós precisamos de crescer na verdade, nós precisamos de identificar as verdades para sermos livres e precisamos de apregoar as verdades de Deus, levar outros a conhecerem também. A verdade está em Jesus, Ele é a verdade. Amém? Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás.
Deus, obrigado porque a Tua palavra é verdade. Obrigado porque Jesus é a verdade. Obrigado porque Jesus foi manifesto a nós homens, foi entregue a nós homens, e nós hoje podemos desfrutar da vida de Jesus aqui na terra e nos nossos corações. Nós hoje podemos desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Que nós possamos guardar esta verdade no nosso coração, possamos buscar cada vez mais a verdade, possamos nos alimentar cada vez mais da verdade, Deus. Tira, Senhor, toda a mornidão espiritual da nossa vida, do nosso coração, Deus. Tira todas as desculpas, tira tudo aquilo que possa nos estar a impedir de viver e de conhecer mais da verdade a cada dia. Que Tu possas nos levantar como uma igreja que vive a verdade, que prega a verdade, que leva a verdade a muitos corações, que leva muitas pessoas a conhecerem a verdade. Ajuda-nos a sair da futilidade, Senhor, que este mundo tenta nos pregar e nos levar, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos cada dia mais estar próximo dos Teus propósitos para a nossa vida. Cada dia mais sermos submissos à Tua vontade. Cada dia mais nós caminharmos na verdade da palavra do Senhor. Dá-nos mais fome pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos mais fome para nos alimentarmos da Bíblia, da Tua palavra, dia após dia, Senhor. Nós possamos estudar cada vez mais a Tua palavra, possamos cada vez mais consumir desta fonte maravilhosa que Tu nos deixaste, Deus. Obrigado, Senhor, porque nela nós encontramos Jesus, encontramos toda a história de Jesus, toda a história de tantos homens e mulheres como nós, que entre erros e acertos foram Te conhecendo cada vez mais, foram crescendo cada vez mais. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque nós podemos viver os Teus ensinamentos a cada dia, Senhor. Nós sabemos que toda a sociedade à nossa volta, todo o mundo à nossa volta, está a rumar para uma quantidade de mentiras que o diabo tenta colocar na mente das pessoas. Toda a mentalidade do mundo está a ser transformada por essas mentiras. Tantas pessoas estão a ser iludidas por mentiras de Satanás, Senhor. Mas ajuda-nos como igreja a nos levantarmos na verdade, a nos firmarmos na verdade, a irmos em contramão a tudo aquilo que o mundo está a tentar ensinar. A irmos de contramão a tudo aquilo que Satanás está a tentar nos incutir como verdade, mas que é uma perfeita mentira. A tentar nos ludibriar, nos levar para longe da Tua verdade e da Tua vontade para nós, Deus. Traz-nos de volta, Senhor, que a igreja seja levantada como um farol na terra, que esta igreja seja levantada como um farol aqui, nesta região, como uma luz da Tua verdade para os povos, para as pessoas que estão à nossa volta. Que não deixemos de pregar a verdade, que não nos deixemos levar pelos receios, pelos medos, pelas ilusões, mas que nós tenhamos sempre a verdade presente na nossa boca, nos nossos lábios, para levar. Que cada pessoa, Senhor, que se cruzar connosco, nós possamos apresentar a verdade e essa verdade os liberte. A verdadeira liberdade está em Ti, Jesus. E nós queremos Te levar a todos aqueles que estão aprisionados. Como a Tua palavra fala, o Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu para trazer liberdade aos cativos, consolo àqueles que choram. Que nós como igreja possamos fazer esse papel, mas precisa de começar em nós, a verdade precisa de habitar nos nossos corações, na nossa vida.
A verdade precisa de fazer parte do nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Esta semana eu tenho estado a ler este livro e chama-se Como a Sua Igreja Pode Transformar o Mundo. E ele escreve aqui num capítulo, eu gostava só de ler para terminar, enquanto eu estou a ler o louvor pode subir. Diz assim: numa sociedade massificada por banalidades, não há espaço para discussão e contestação. As pessoas consomem futilidades e qualquer coisa que demande tempo e esforço mental é banida. Torna-se cansativa. Isto é típico de uma mentalidade que vende e consome produtos, ideias e estilos de vida, a mentalidade capitalista e empresarial. Esta mentalidade lamentavelmente se infiltra na igreja e cria um estilo de banalidade. Cultos banais, mensagens banais, publicações banais, produzindo um cristianismo superficial, um evangelho sintético de consumo, sem exigências e só oferecimentos. O púlpito que prega arrependimento, abandono do pecado, ética elevada, corre o risco de perder público. Mas se pregar coisas boas, se apresentar um evangelho consumível, palatável, ao gosto superficial de hoje, terá sucesso. O pregador que faz pirotecnia no púlpito, que oferece curas, bênçãos, riquezas, prosperidade, sem dúvida terá mais sucesso do que aquele que usar os termos de Jesus, arrependimento e fé. Este não é o tipo de púlpito que nós queremos aqui pregado na nossa igreja. Aquilo que necessita de ser pregado nos nossos cultos aqui é arrependimento e fé. É mudança de vida, é mudança de mentalidade, é conversão genuína, é transformação. E é isso que vocês vão levar aqui. E se algum dia for pregado alguma palavra contrária, podem deixar que eu mesmo falo com a pessoa. E eu mesmo corrijo. Mas este livro é um livro de 97. Nós estamos em 2022. Façam as contas aí de quantos anos ele já tem. E há quantos anos? Eu sei fazer as contas. Eu só estava a dizer para vocês mesmos fazerem. Vocês imaginam que há 25 anos atrás já existia alguém que falava sobre isto e que via isto no meio das igrejas? 25 anos depois, quanto mais é que isto não terá piorado? Mas nós precisamos de entender o nosso papel como igreja, e se nós queremos que a nossa igreja transforme a sociedade, transforme esta cidade, nós precisamos de pregar as palavras de Jesus: arrependimento, mudança de vida, transformação de vida. A verdade precisa de ser pregada. Jesus precisa de ser pregado nos nossos dias. Amém? Que esta seja a realidade da nossa igreja, dia após dia. Que Deus encontre aqui um exército de pessoas que pregam a verdade, que vivem a verdade e que vão levar essa verdade para muitas pessoas se arrependerem. Amém?